fratura de instrumentos. A gente vai entender agora alguns pontos, pessoal, que é o seguinte. Anatomia que visa a aumentar esse índice de fraturas. O que a gente tem que entender, a primeira coisa, pessoal, é isso. Essa imagem aqui é de um molar, né? Uma imagem que está em algumas páginas do Instagram, né? Em algumas aulas de alguns professores, né? O que a gente tem que entender é o seguinte: para a gente evitar, né? Para a gente evitar que os nossos instrumentos venham a fraturar, seja uma anatomia muito complexa ou não, é entender o primeiro momento, que é o acesso. O acesso endodôntico é extremamente importante para a gente fazer uma boa condução do nosso caso clínico. E, principalmente, para a preservação dos instrumentos, principalmente com relação a fraturas. Por quê? Um acesso mal realizado, pessoal, né, pode nos conduzir, tá? Pode nos conduzir a causar aí um erro durante a nossa instrumentação, né? O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é com relação à visualização das entradas dos canais radiculares, né? No acesso endodôntico, o ideal é que a gente veja as entradas do sistema de canais radiculares. Samuel, por quê? Né? A partir do momento que você vê, né, essas entradas, as embocaduras, você tem uma melhor condição aí do seu instrumento mecanizado não sofrer grandes, né, distorções ou grandes curvaturas para poder estar acessando esse canal. Tá? Então, primeiro ponto, o que é? É um acesso retilíneo às entradas dos canais radiculares. Né? A gente tem hoje uma tendência a fazer acessos menores. Não é que seja errado o acesso maior, né? E não é que seja certo o acesso muito menor. O ideal seria fazer um acesso suficientemente invasivo para a gente trabalhar bem o nosso sistema de canais radiculares. Mas a gente sabe, pessoal, que temos diversos tipos de realidades, né? De diversos colegas pelo Brasil. Né? A Aniele trabalha, por exemplo, em 8 consultórios de colegas. Tem colegas que trabalham no SUS, tem colegas que trabalham em clínicas populares muito populares, tem colegas que trabalham em clínicas que atendem muito planos de saúde, né? E que não têm condições de estarem se desfazendo muito desses instrumentos mecanizados. Então, o acesso não precisa estragar o dente, detonar o dente, né? Abrir demais esse dente, mas o acesso que você consiga ver bem as embocaduras do canais e que o seu instrumento não tenha muita deflexão para estar instrumentando, é melhor para a longevidade desse seu instrumento endodôntico e, consequentemente, uma preservação da fratura desse instrumento. Então, primeiro ponto, um bom acesso endodôntico, tá? É o primeiro ponto que eu queria aqui comentar com vocês, tá? Um bom acesso endodôntico. Quem está gostando da live, pessoal, pega esse aviãozinho aqui que está no Instagram, compartilhe com seus colegas que estão aí, tá? O pessoal que está no YouTube, compartilhe um link, né, que está aí também no YouTube. Eu vou até dar uma paradinha e vou dar aqui até uma olhadinha no YouTube, né, bater um papo com vocês. Quem está gostando da live, deixe seu like, compartilhe aí com os colegas, tá? Para a gente estar batendo um papo aqui sobre esse assunto. Bem, como eu falei para vocês, primeiro tópico, né, o acesso. Então, primeiro ponto, ver muito bem as entradas dos canais radiculares, tá? Então, esse daí é o primeiro ponto. Segundo ponto, o glide path, pessoal. Ó, primeiro ponto, o acesso, né? Eu vou até tirar meu rosto daqui, né? E vou botar aqui para esse lado. O acesso endodôntico, né? Tem que ser um acesso que eu consiga ver a embocadura do canal. Não pode ser um acesso que eu não veja, né? Quase nada. Primeira coisa, para acessos desse tipo, você precisa aí de microscopia, né? Principalmente um desse tipo aqui, ou esse daqui. Esse daqui aqui não dá para ver nada, tá? Mas esse daqui, poderia até tentar fazer? Poderia. Mas você precisa aí de magnificação, principalmente de microscopia, ultrassons, tomografia computadorizada e por aí vai. Né? Um acesso condizente, né, ao visualização do sistema de canais radiculares, visualização à embocadura do canal é extremamente importante para a longevidade do seu tratamento ou do seu instrumento endodôntico. Lembrar que eu não vou desgastar demais esse dente
também para causar isso, né, pessoal? Então, tem que ter aí um meio termo, tá certo? Né? Um outro ponto que eu queria comentar com vocês é isso daqui, é o planejamento do caso clínico, né? A gente tem que lembrar que o planejamento do caso clínico é extremamente importante para a condução desse caso, né? É extremamente importante para a condução desse caso. O que é que a gente olha? Né? A gente tem aqui esse pré-molar, tem esse molar e esse outro molar aqui, o primeiro molar superior. A gente nota que aqui tem uma cárie, um curativo de demora, o que seja, algum tipo de material aqui embaixo, não sei se é o hidróxido de cálcio, ou algum outro tipo de material forrador, tá? A gente nota que a câmara pulpar não está muito bem visível, e isso já é um grande ponto, pessoal, para a gente estar prestando atenção aí no nosso planejamento do nosso caso clínico. Qual é? A gente precisa entender que a gente vai ter dificuldade aqui, não só no acesso, mas também na instrumentação, né? Também na instrumentação. A gente pode ter, né, uma calcificação nessa câmara pulpar, a gente pode ter uma diminuição do volume pulpar no terço cervical, né? Que isso vai acabar, né, causando aí uma maior diminuição do volume pulpar nessa região. O nosso instrumento endodôntico vai sofrer mais estresse nessa região. Então, tudo isso aqui pode acabar, né, nos atrapalhando durante essa instrumentação. Então, o planejamento do caso clínico é também muito importante, né, para a prevenção de instrumentos fraturados. Tá? Notem que a calcificação pulpar só não está no primeiro molar, né? Também está presente aí no segundo molar superior. Né? Lembrar do seguinte, né? MV2, né? O MV2 é um canal extremamente constricto e atrésico. Se não é fácil de fraturar, né, instrumentos do MV2, possa ser fácil sim, pessoal. Se você não souber, né, trabalhar muito bem esse canal, a embocadura desse canal, o glide path desse canal, você facilmente pode vir a fraturar um instrumento nesse MV2. E aí, Samuel, como é que eu faço para trabalhar isso? Né? Então, o segundo ponto que eu vou comentar com vocês, pessoal, primeiro, um bom acesso. Tá? O segundo ponto que eu vou trabalhar com vocês para prevenir a fratura de instrumentos é o bom trabalho do terço cervical, né? Na embocadura dos canais. Né? Quanto mais fino, mais delgado esse canal, mais apertado ele é, mais seu instrumento vai ter dificuldade de descer. Então, um bom preparo do terço cervical. Né? Isso é extremamente importante para a prevenção dos instrumentos virem a fraturar. Mas, Samuel, está aí muito em voga, existe muito comentário, né, sobre o tratamento, né, diminuir esse preparo cervical. Entendo, compreendo, até advogo em alguns momentos pela diminuição desse preparo cervical, tá, pessoal? Mas o que a gente tem que entender é que nem todos os clínicos têm condição de usar o instrumento uma única vez, né? Nem sempre um preparo até 100, 105, 110, né? Não significa dizer que esse instrumento ou que esse dente vá vir a fratura, né? O que a gente tem que entender é que o preparo cervical retifica esse canal, tá? Ele deixa o canal mais retilíneo no terço cervical, facilita a entrada na nossa solução irrigante, né? E descontamina a região que, teoricamente, é a região mais contaminada do dente, que é a terço cervical dele. Então, tudo isso daí, a gente começa a entender o seguinte: acesso de visualização direta às embocaduras dos canais, um bom preparo cervical, né, para retificar mais esse canal, para que o nosso instrumento, consequentemente, seja menos forçado, né, dentro desse canal radicular. Né? Então, isso, você entendendo muito bem isso, você vai diminuir e muito o estresse sobre o seu instrumento mecanizado, sobre sua lima, né? E assim ela virá a se fraturar menos. Entenderam, pessoal? Pessoal que está no Instagram, por favor, diga quem entendeu, manda um joinha. Pessoal que está no YouTube, mande eu entendi. Bote aí, eu, tá? Por favor, coloquem aí
Quem entendeu, é importante eu saber se vocês entenderam ou não, tá? Mande o joinha, o pessoal que está no Instagram, o pessoal do YouTube também pode comentar alguma coisa, tá? Então, fazer esses 2 pontos é extremamente importante para o sucesso do caso, né? Entender isso, que o preparo cervical, a retificação desse terço coronário é extremamente importante para a não fratura do instrumento. E segundo ponto que eu queria aqui conversar com vocês. Pessoal, quem está gostando dessa live, compartilha com os colegas da endodontia, né? O pessoal que está no Instagram, mande um aviãozinho para alguém, tá? Então, para a gente levar esse conhecimento para mais gente. Então, vamos lá. Uma boa cirurgia de acesso, vamos ver espelhos legais, não precisa ser espelho caro, um espelho novinho, um espelho de superfície plana, tem vários aí baratos no mercado, tá? Uma boa luminosidade e esse preparo cervical. Samuel, esse preparo cervical, eu posso fazer com o quê? Você pode fazer com o que você quiser, né? Você pode fazer com broca de Gates, você pode fazer com C-Pedril, com L-Axis, você pode fazer com o que você quiser, né? O importante é o trabalho desse terço cervical, né? O importante é o trabalho desse terço cervical. Eu não mostro muito trabalhos científicos das minhas lives, pessoal, mas esse trabalho aqui eu vou comentar com vocês, tá? Esse trabalho aqui eu vou comentar com vocês, né? O autor do trabalho, o Aloysius, né, fez aí 2 tipos de acesso. Um acesso conservador, né, e um acesso ultraconservador, né? Aqui eu tenho um acesso conservador e aqui o acesso ultraconservador, né? Samuel, qual a diferença? A diferença é essa daqui, ó. Olhem aqui nessa outra imagem que dá para ver melhor, né? O acesso ultraconservador, o acesso do lado direito, e o acesso conservador, o acesso do lado esquerdo, né? Ó, visualmente é um acesso um pouco menor que o outro, né? E o que foi que ele fez? Ele usou o Wave One Golds, né? Wave One Gold Primary na instrumentação desse canal mesial. E o que ele observou, pessoal? Ele observou que a Wave One Gold, mesmo sendo uma lima com tratamento térmico e controle de memória, que teoricamente acompanharia muito bem a anatomia do canal radicular, né, com suas curvaturas, né? O que foi que ele viu? Ele viu, pessoal, que a Wave One Gold estava desviando mais o canal no terço apical, né? Quando o preparo era ultraconservador e não conservador. Então, o que é que você nota? O instrumento, além de não seguir a trajetória original do canal, ele, né, sofreu aí uma deformação dessa trajetória. Se ele deformou essa trajetória original, é porque o instrumento foi muito mais forçado nessas paredes, né? E isso daí facilita muito a fratura desse instrumento. Então, o que é que vocês entendem? Um bom preparo cervical e uma boa cirurgia de acesso são fundamentais aí para a nossa instrumentação. Olhem, entendam, eu não aqui estou criticando quem faz acesso ultraconservador, eu até gostaria de tentar fazê-los, já tentei fazê-los, mas eu ainda não tenho destreza manual suficiente, eu não tenho tomografia em todos os meus casos, né? Então, eu ainda não consigo fazê-los, né? Mas quem o faz, e faz muito bem, né? E usa instrumentos de tapers, né, menores, né? Aí a gente pode entrar em outras discussões, mas não é o que vem ao caso agora, né? A gente está esperando trabalhos científicos, principalmente clínicos, né, para elucidar isso para a gente, mas fica aí a ideia para quem pode fazer e para quem não pode fazer, né? Mas o importante aqui é prevenção de fraturas, né, pessoal, em si, o acesso muito bem realizado, que a gente consiga ver as entradas dos canais, e o preparo do terço cervical é extremamente importante para a gente estar prevenindo nossas fraturas. E aqui, né, esse trabalho aqui do Patel também, tá? É o seguinte, né? O ombro dentinário nos molares superiores. Isso daqui, né? Que às vezes a gente esquece, né? Nessa imagem aqui, ó, dá para ver o ombro dentinário aqui, né? Essa região aqui, não, nesse aqui tá melhor não. Esse aqui, vamos botar aqui. Ó, essa região aqui, essa projeção de dentina que tem nessa região, tá? Ela se projeta para essa região aqui e volta, tá? Durante o acesso, o ideal é que você remova essa projeção dentinária
né? Para quê? O seu instrumento não ficar forçando, ó, ele entra forçosamente, né? Jogando para essa região, tá? Mesmo com controle de memória, pessoal, ele é forçado também, tá? Quando ele gira, ele aquece, né? Quando esse instrumento aquece, ele tende a voltar para a forma original dele, tá? Então, quando você faz um acesso no lado direito aqui, né? Quando você faz um acesso mais retilíneo, mais, né, direcionado, um acesso que não é um preparo do texto cervical que deixa essa meio que curva aqui nessa região, você força o instrumento duplamente. Você força o instrumento no terço cervical e força o instrumento no terço apical. Então, para ele vir a fraturar, é muito mais fácil, né? Ele vir a fraturar, ele é muito mais fácil, como aconteceu nesse caso aqui. Então, preparo do terço cervical é importantíssimo. E em canais com grandes curvaturas, mais importante ainda, tá? Lembrem sempre disso. Pegou um canal com grande curvatura, fazer um excelente preparo do terço cervical. Assim, pessoal, você fazendo o preparo do terço cervical, tá? Vocês vão inibir e muito esse tipo de acidente, tá? Esse tipo de acidente, tá bom? Lembrem sempre disso daí, ok? Bem, aqui, né, se é só um tipo de acesso, tá certo? Que a gente pode comentar, né? Aqui, a visualização da embocadura do canal, como eu já tinha comentado, né? Para a gente estar inibindo aí esse tipo de fratura nessa região. O terceiro ponto que eu queria comentar com vocês, é a realização de um bom glide path, né? É a realização de um bom glide path. Samuel, qual é o modo ideal de fazer o glide path? Pessoal, tem vários. Tem glide path manual, tem glide path com oscilatório, tem glide path com rotatório, tem glide path com reciprocante, né? A Aniele sabe muito bem disso, que a gente comenta muito bem no Endo Ninjas, né? Então, o que acontece? A gente tem todo tipo de glide, você pode fazer o que você quiser, dominando, né, como fazer esse glide, sabendo como trabalhar o glide path desse canal, você vai evitar e muito a fratura dos seus instrumentos. Deu para entender? Tá? O Aniele está aqui, né, no Instagram comentando, o oscilatório é vida, né? Então, quem não teve a oportunidade de usar o oscilatório, use, teste, compre um, não é caro, não é algo absurdamente caro, é algo aí que custa quase R$1.000, dá para parcelar em algumas vezes e vai te facilitar e muito no seu dia a dia clínico. Então, pessoal, vamos lá. Uma boa cirurgia de acesso, primeiro ponto. Preparo do terço cervical, né? E um excelente glide path. Mesmo num canal com dupla curvatura, mesmo no canal dilacerado, 90 graus, um bom glide, e a gente tem boas limas hoje, né? São importantes da gente estar usando, tá aí no nosso dia a dia clínico. E o oscilatório é extremamente barato, extremamente prático, porque mesmo com canais com dupla curvatura, ele vai e desce muito bem com a lima 8, 10 e 15 aí, até mesmo o K, tá? São capazes de fazer essa dupla curvatura sem o menor, quer dizer, com o menor nível de estresse sobre o instrumento, comparativamente aos instrumentos no movimento rotatório e até mesmo no movimento reciprocante, tá? Então, temos aí 3 pontos. Acesso, preparo cervical, glide. Logicamente, né, que esses 3 pontos têm que ser vinculados à anatomia do canal radicular que a gente está trabalhando, né? Por exemplo, se o canal está muito dilacerado, o canal está muito curvo, e atrésico. E aí eu pergunto, né, colegas do Instagram, colegas do YouTube, eu vou usar, pessoal, todo mundo aqui comigo, por favor. Isso é importantíssimo no planejamento do caso. Pessoal que está no YouTube aqui, né, comigo. Pessoal que está aqui no YouTube comigo, vamos aqui. Todo mundo comigo, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. Pessoal, eu devo, no planejamento do meu caso clínico, pessoal, é importante isso daqui. No planejamento do meu caso clínico, tá? Eu vou usar um instrumento, eu vou voltar a compartilhar aqui essa tela, tá? Eu vou perguntar uma coisa para vocês com essa imagem, tá? Neste canal aqui, ó. Neste canal aqui, tá?
eu vou usar um instrumento, pessoal que está no Instagram, pessoal que está no YouTube, todo mundo aqui comigo. Num canal como esse, mais curvo, eu vou usar, pessoal, um instrumento que eu usei 3 vezes, 4 vezes? Sim ou não? Quem está no Instagram, por favor, comenta aí comigo. Quem está no YouTube, por favor, comenta aí comigo. Num canal como esse, mais curvo, eu vou usar um instrumento que eu usei 3, 4 vezes? Sim ou não? Vamos lá, hein? Vamos lá, olhem a imagem. Pessoal que está no YouTube, pessoal que está no Instagram, eu vou usar um instrumento que eu usei 3, 4 vezes nesse canal? Sim ou não? Né? A Aniele já respondeu ali, né? A Irineide também, né? A Lília, a Flávia, a Andréia, né? Vamos aqui o pessoal do YouTube, né? Pessoal do YouTube, a Ilka, né? A Débora, estão dizendo aí, ó, não, não, né? Não, pessoal. Então é no planejamento do caso. No planejamento do caso, a gente tem que entender que nós não podemos usar um instrumento muito usado num canal como esse, curvo e atrésico, pessoal. Canais curvos e atrésicos tem que ser linha nova. Por isso, mesmo o pessoal que atende plano, né, mesmo o pessoal aí que atende clínica popular, né, que não cobra muito caro, temos que ter limas novas. E, pessoal, não tem lima nova caríssima. Existem limas mecanizadas mais em conta, mais baratas. Existem limas mecanizadas com preço bem popular. Basta conhecer o instrumento, treinar o instrumento e usar esse instrumento. Então, o quarto ponto que eu queria conversar com vocês é a lembrança do número de uso dos instrumentos mecanizados de vocês. Vocês têm que anotar o número de vezes que vocês usaram, seja no invólucro do grau cirúrgico, seja no cabo do instrumento, fazendo marcações no cabo do instrumento, seja fazendo, sei lá, marcações com caneta no instrumento, né, com aqueles safety disc da FKG, que você arranca as pétalas, seja, né, naqueles cursores da MK Life, que cada cor representa um número de usos. O importante é você lembrar que em canais curvos e atrésicos, ou curvos e atrésicos, ou curvos e atrésicos no mesmo caso, não utilizar um instrumento que você usou várias vezes. Então, pessoal, isso é importantíssimo. E eu aposto que muitos não lembram disso. Não lembram, sabe por quê? Porque estão tão no automático que não lembram de planejar o caso, tá? Não lembram de planejar o caso. E planejamento do caso é extremamente importante para o sucesso desse caso. Temos que avaliar a anatomia desse canal, temos que entender a anatomia do canal, tá? E o quinto ponto que eu vou comentar com vocês, vamos lá, se é quinto mesmo. Acesso, preparo cervical, glide path, não utilizar o instrumento que já usou muitas vezes. E o quinto ponto, pessoal, todo mundo aqui, me digam aqui uma coisa, vamos lá, tá? O último ponto aqui. Quem aqui tem tomografia prévia de todos os seus casos, diga eu. Bora lá. Quem aqui tem tomografia prévia de todos os seus casos aí, digam eu, tá? Grande Carlos Angel, grande abraço, meu amigo, na Venezuela. Excelente clínico, excelente endodontista. Um grande abraço, Carlos. Que bom ter você aqui com a gente. Tá? Um abraço bem grande. Bem, pessoal, quem, né, aqui tem tomografia de todos os seus casos prévios? Diga aí, eu. Vamos lá, estou esperando. Opa, o Charles aí tem tomografia de todos os seus casos. Que bom, Charles. Fico com inveja boa sua, viu, meu amigo? Tenho inveja muito boa sua, viu? Vamos lá, pessoal. Quem aqui tem tomografia prévia de todos os seus casos? Vamos lá, o pessoal do YouTube está respondendo mais rápido. A Ilka não tem, a Débora não tem, o Maurício não tem, a Carla não tem, a Celine não tem, o Rachid não tem, a Leni não tem, o Tiago, Renata, Bárbara, José, Celine, né? Não tem ainda. Nem eu, pessoal, também não tenho, né? Ou esse negócio de clima aqui fica aparecendo direto aqui nesse negócio, né? Bem, eu também não tenho, né? Quem dera, né? A Eduardo ali está dizendo que tem 50%. Um grande abraço aí, Charles. Tá, o Vigílio, quem dera, um grande abraço ao Vigílio, colega cearense, foi do Endonise também, só quando tem problemas, infelizmente não. Pois é, pessoal. Então, vai aqui mais uma coisa. Observem sua lima de patência, tá? Última dica para prevenir fratura de instrumentos,
com relação às anatomias, observem a lima de patência. Samuel, por que observar a lima de patência é importante? A observação da lima de patência é importância, pessoal, tem importância, sabe por quê? Porque ela pode mostrar curvaturas ocultas, tá? Elas podem mostrar curvaturas ocultas. Então, tire o instrumento de dentro do canal e olhe, observe, identifique, né, Charles? Eu também sou velho, né, Charles? Olha, identifique, vejam, né, observem a lima de patência quando sai do canal, a lima de exploração, a 8, 10 e 15, principalmente 8 e 10. Vejam como é que essa lima sai. Rapaz, se na pontinha ela curvou. Eita, se na pontinha ela curvou, pode ter uma curvatura abrupta no terço apical. Se tiver essa curvatura abrupta no terço apical, é uma curvatura que pode fraturar a ponta do meu instrumento. Então, a gente tem que se tocar, pessoal, em alguns detalhes que tem que se tornar automáticos durante o nosso tratamento endodôntico. Tem que ser algo protocolar. Como, Samuel? E usei lima de patência, exploração, cheguei no ápice, tira a lima e olha. Chegou no ápice, tira a lima e olha. Olha como observa a lima, gira a lima e observa. Quem tem magnificação, olha com lupa, olha com microscópio, né? Mas olhe a lima, veja como é que ela sai, tá? Isso é extremamente importante, porque tem curvaturas, pessoal, que a gente não observa, tanto no raio-x e às vezes na tomografia, se não for um endodontista muito experiente, que saiba ver o DICOM, né, que saiba ver muito bem as imagens, também pode estar se perdendo nisso. Então, observem muito bem a lima de exploração de vocês. Então, dei aí 5 dicas, pessoal, 5 detalhes clínicos, tá, para a gente estar entendendo e minimizando o nosso índice de fraturas. Se vocês fizerem isso, eu aposto com vocês, com uma queda de instrumentos fraturados, vai cair vertiginosamente aí, né, durante os seus tratamentos endodônticos. Tá bom, pessoal? Bem, era mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês hoje.